Dona Eliette, o que acontece nas universidades federais? Ela fala, a mulher mostra o rabo, o outro briga. Bicha. Só tem esquerdista, e só tem não sei o quê. É claro que, assim, é um ambiente... Por exemplo, você vê andando lá, por exemplo, pessoas com a camiseta do Paulo Freire. Cara, isso aqui dá um corte maravilhoso. Nossa, tem vários cortes com o Paulo Freire. Dá um corte maravilhoso. Não, então. Paulo Freire é o seguinte. Quando você vê uma pessoa defendendo o Paulo Freire, você pede pra ela falar 2 minutos sobre o Paulo Freire. Ela nunca leu. Não sabe. E quando você vê uma pessoa criticando, você faz a mesma pergunta, também não sabe. Mas ele é bom ou ruim? A pessoa define o Paulo Freire dependendo do lado ideológico dela. Então se ela fala assim, eu sou de direita e tal, eu tenho... Quem é esse cara que não tem que xingar? Beleza. E o outro exalta. Paulo Freire é o seguinte, tecnicamente, para começar, o pessoal fala assim, o método Paulo Freire que as escolas falam, onde está implantado? Método Paulo Freire. Na cabeça dos professores. Não tem assim, implantamos o processo Paulo Freire, né? Você já leu todos os livros do Paulo Freire? Não li todo, não. Longe de ter lido todos os livros. Quando você leu do Paulo Freire? Não li, conheço a história dele. Não leu nenhum? Não. Nem a do oprimido lá. Né? Não li o livro pra chegar e dar aqui o... Por isso que eu falo assim, o cara é bom, o cara é ruim. Eu conheço um cara que leu... Na verdade, eu conheço 2 que leu todos os livros do Paulo Freire. Legal. Fala o nome deles. Fala o nome dele. O Denis Xavier, que a gente conversou aqui da última vez. Então, mas o que ele acha? Que ele falou... Cara, o Denis, ele falou o seguinte, que realmente a metodologia de ensino nas escolas brasileiras hoje não aplicam Paulo Freire. Aplicam Paulo Freire. E tem uma questão assim, o Paulo Freire, ele é um dos brasileiros mais citados na história no mundo todo. Sim, tem mais de 80 doutorados, todos honoris causa. A maioria honoris causa, Mas... né? Maioria. Citado. Sim. Aí eu pergunto, de quanto citaram o William Burghetti, honoris causa? Aqui? Ninguém citou, então... Mas ele fala que essa citação também é por conta de um viés político, que tem essas citações. Que também faz sentido. Igual, por exemplo, o Lula e a Dilma também tem doutorado honoris causa. Que é uma... né? Mas o que eu ia dizer do Paulo Freire é o seguinte... Tecnicamente, acho que para o tempo dele, para a visão dele, a coisa da alfabetização de adultos, né? Sim. Que a outra coisa dele é para adulto, né? A alfabetização de adultos foi o que a pedagogia abriu, né? Tanto que quando, às vezes, o pessoal de esquerda tá falando alguma coisa assim... por exemplo, a mulher foi oprimida a vida inteira e agora os homens têm que se foder. Aí eu falo, o sonho do oprimido é ser opressor. Opressor. Sempre. Usando a própria frase... que é falada. O Paulo Freire, a questão foi, o Paulo Freire era um cara de muita esquerda, e ele tem citações, por exemplo, louvando Che Guevara, por exemplo. Que para a esquerda dos anos 70, aquela esquerda, o cara combatente, o bolchevique, né? Só que quando você pega Che Guevara e coloca na esquerda a tal da New Left, né? Que fala da New Left, mandavam exterminar gay, então não faz sentido, é um bagulho que não se conversa, né? Então eu vejo assim, o Paulo Freire teve, sabe quando pergunta assim, o Pelé jogaria hoje? Irmão, Pelé foi Pelé, o futebol daquele tempo, daquele campo, a bola de couro e tal. Aqui é outra coisa, o que se joga hoje não é o mesmo futebol. O Pelé, talvez não é o melhor exemplo, porque o Pelé, ele era um atleta, né? Pelé sempre foi atleta. Mas vamos pegar o Garrincha, botequeiro, o cara tomava cachaça e ia jogar. Hoje não ia jogar. Mas lá, naquele contexto, naquilo funcionou. Então eu vejo assim, tecnicamente o Paulo Freire ele fez coisas muito importantes, tecnicamente. Essa coisa da alfabetização de adultos, que era uma coisa que o Brasil era um país... Uma coisa que eu sempre falo, quantos analfabetos você conhece da tua geração para baixo? Você, teus filhos, quem tem neto? Quantos você conhece? Quantos caras da tua idade você conhece são analfabetos? Hoje eu não conheço ninguém assim que não sabe ler. Eu também não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Só que, por exemplo, eu sou neto de uma analfabeta. Tá muito perto o analfabetismo. Sim. De novo, contexto.
Hoje, a alfabetização de adulto talvez não seja. Quando eu era mais jovem, eu convivia com pessoas que não sabiam ler. Isso. Eu ficava na loja do meu pai, por exemplo, que era uma loja de comércio, a pessoa chegava com um papel na mão e falava, ó, eu preciso disso aqui, disso aqui, disso aqui. Que eu não sei ler. A minha avó, não sei se você conhece São Paulo, eu tenho uma tia que mora em Jundiaí, que é o começo do interior de São Paulo, né? Sentido Jundiaí. Campinas. Entre São Paulo e Campinas fica Jundiaí. Eu tenho uma tia que mora lá. A minha avó saía de Mauá, pegava ônibus, pegava trem e ia pra casa dela. Que jeito? E fazia sem saber ler. Só pedindo ajuda pras pessoas. Não, né? Ela falou assim, tem um desenho que eu sei que alguém me ensinou que esse aqui, ela ia. Ou ela perguntava, obviamente, ou ali. Então, assim, cara, é muito louco, porque o analfabetismo adulto estava muito perto da gente. Porque o Brasil era um país agrário, veio todo mundo passado de uma vez, sem a formação devida. Então, a questão do Paulo Freire é, eu não estou preparado para vir aqui falar do Paulo Freire para defender ou criticar. A questão é, tem gente que defende que não sabe o que está falando. Isso é verdade. E tem gente que critica e não sabe o que está falando. Sim. E a gente criou um negócio com política muito assim, que é assim, quando eu compro uma ideia, eu tenho que comprar o pacote completo. Eu não posso ser um cara de direita que fala assim, cara, é besteira proibir maconha. Isso aí vai ficar gerando tráfico e tal. Não, se eu sou de direita, eu tenho que comprar o pacote completo. Né? Se eu sou de esquerda, eu não posso defender ter arma. E quem fala assim, cara, eu acho que, por exemplo... Você não pode estar numa federal e falar que você é de direita dentro da federal. Não, lá vai... Eu não vou dizer que não pode, mas vai ter problemas sociais, né? Vai ter dificuldades sociais. Eu acho que algumas universidades mais, depende do curso. Sim, depende. Sei lá, um curso de história deve ter um problema lá. Na neurociência eu vejo que é uma esquerda mais... tranquila. Não é uma galera que vota no Bolsonaro. No curso de agronomia, por exemplo. No curso de agronomia, às vezes você vai ter o cara mais de direita ali, que é mais agrário. Eu fiz física, assim, e eu tive vários professores que faziam um trabalho de doutorado dentro da física, com vidro, com IA na época, com computador, tudo. E, sim, política passava longe ali, sabe? Então, acho que os caras de exata não pegam muito em política. Ciências sociais ali, você tem já, né? Político. A questão é, e aí eu queria dizer o seguinte, se você não compra o pacote completo, te chamam de isentão. Sim. Eu fico, assim, William, posicionamento do William, tá? Eu não acho que proibir maconha vai resolver o problema. Eu acho que gera muito mais problema a proibição do que a liberação. Tráfico, essa coisa toda. Eu, William, não quero ter uma arma. Eu não queria estar armado aqui agora. Não queria. Mas eu entendo quem quer ter. Porque o Estado não faz o papel dele de segurança. Entrar um cara aqui pra assaltar, não tem que só chorar. Não tem o que fazer. Então eu entendo que quem quer ter arma e entendo que maconha tem que ter um debate importante pra ver assim. Puta, fodeu. Aí eu arrumo treta com todo mundo. Sim. Arrumo treta com os dois lados. Porque não pode, você tem que falar assim, você tem que comprar a cartilha daqui e a cartilha daqui. Então eu tenho que ser de direita, eu tenho que ser a favor das armas, porque e aí vem, por exemplo, a liberdade. Não, você tem que ter a liberdade sobre o próprio corpo, no aborto. Muito bem, a liberdade de andar armado. Não pode. Então é liberdade só porque você quer. Aí o direita, tem que ter liberdade de se proteger. Muito bem, liberdade sobre o próprio corpo, se você quiser abortar. Não pode, mas então, fodeu. É só liberdade porque você quer, porque você acha interessante. Né? E aí, uma coisa que é importante nesse contexto é, essas instituições políticas, onde elas vão cooptar a gente? Na adolescência. O adolescente que compra essas ideias. Porque a gente vai ficando velho, você vai ficando canão. O cara fala, vamos parar, botar fogo na rua. Você fala, não, eu tenho que buscar meu filho na escola. Não dá pra fazer manifestação agora. Quem que tá lá na manifestação? Quando você tá mais velho, às vezes fica mais preocupado em não me perturbe, tá tudo bem, do que deixa eu ir aí te perturbar. Exatamente. Essa voz sempre vai surgir da juventude. E o adolescente... Eu quero. E lembra que eu falei da identidade no começo? Ele fala, mano... Imagina a gente mudar o Brasil.
e ter um negócio e tal. Esses dias eu vi um cara aqui. Um cara falou assim, eu não vou lembrar agora a frase, mas foi uma frase muito boa. Ele fala, tipo assim, se você não gostou do Che Guevara na adolescência... Você não teve coração. Você não teve coração. Você continuar gostando. Você não tem cérebro. E é isso, né, cara? Porque assim, por exemplo... Quando você pega o contexto da história do Che Guevara, lá que tinha lá a ditadura de Cuba e tal, você fala assim, os caras foram... O guerrilheiro, hein, mano? Tudo, velho. O que ele, o Fidel, os caras fizeram, tem que bater palma. Porque os caras contornaram a serra e pá, bonito. Aí onde que começa o poder? É o que a gente tá falando da indústria farmacêutica. Aí o cara falou assim, agora você tomou. O que você vai fazer? Mete uma eleição, entrega pro povo, democracia, legal. Ela falou, o quê, mano? O quê? Nós tem um... Não, e agora você vai falar de mim? Peraí, busca o facão que eu tava abrindo o mato ali. Então, qual que é a diferença? Ditadura é ditadura pra qualquer lado, né? Então a ditadura só quando me convém e quando é... Então, é um negócio que eu sempre falo assim, por exemplo, você é contra ou a favor... assédio sexual contra mulheres. Eu sou contra. Esse contra tem que ser incondicional. Se for o teu pai que fez, o teu filho que fez, você fala, cadeia nesse infeliz. Que isso não se faz. Assédio sexual incondicional. Quando teve agora do ministro, não, veja bem. Não é um cara muito culto... Né? Que prima pelos valores. A questão da cor, do racismo. Mas espera aí, a vítima é preta. A Marielle lá... Pode ser azul branco, eu falo. O crime é... Arielle, Aniele? É Não, a irmã da Marielle. Aniele Franco. Aniele. Então assim, cara, você passar um pano pra um cara que cometeu um abuso. Porque até então... onde que é a palavra? É a palavra da mulher, não é? Que foi abusada? Sim. Ela chega e fala assim, não, eu fui abusada. Não, isso já é suficiente. Desde que o cara não seja ligado ao governo tal, ao cara tal. Cara, isso é um absurdo. Mas ela mesma, né? Ela foi omissa nessa hora, né? E a bandeira dela é de defender outras mulheres. Então... Às vezes ela com certeza ela tentou, mas aí você entende que alguns mas você vê que vem uma pressão de cima, alguns interesses são maiores. E aí vem aquele negócio, ela fala assim, cara, tô aqui, tô ministra, tô resolvendo e tal, e vou até atrapalhar onde meu amigo. Não, e outra, vou até onde isso aqui perdeu a minha vida. É complicado, cara. Aí volta naquilo que você perguntou, será que o poder, o dinheiro, a coisa toda... Cara, é muito complexo. Não será, né? Com certeza. E assim, poder vale mais que dinheiro. Com certeza. Se você ganhar hoje poder faz dinheiro, né? 100 milhões, você não vai ser poderoso. Você vai ser rico. Mas uma coisa a gente concorda. Tudo isso, a única forma da gente combater isso é com muita educação, né, cara? Total. E não tem, eu não vejo outro jeito. Só com educação. Porque, por exemplo, dentro da sala de aula, falando com um adolescente de 15 anos que nunca pagou um boleto, tipo, não sabe da vida ali, você tem treta Lula-Bolsonaro. Sim. E eu falo pra eles assim, vocês já tão novinho sendo massa de manobra. Já estão te manobrando, velho. Não defenda o Bolsonaro na sua vida. Não dá o seu nome pro Bolsonaro. Não dá o teu nome pro Lula. Não faça isso, cara. Não faça isso. Você é uma pessoa do bem, que trabalha. Você vai ficar defendendo esses caras e depois você vai ter que ficar sambando pra achar... A política tem que entrar na escola? É importante por um lado. Né? A minha resposta é sim. A minha resposta é sim quando você diz... política. Agora vai ser enviesado isso? O partido é que não tem que entrar, né? Os partidos não podem entrar ali. É um problema, né? E eu tô falando aqui, por exemplo, vamos supor, Santa Catarina é um estado que vota muito na direita. Tem um negócio, tipo assim, ensinar a direita na escola. O sul e o sudeste é mais, né? E aí onde tem mais, no Nordeste tem mais esquerda, ensinar esquerda. Não, então, se fosse ensinar, é igual a treta que dá na educação sexual. Você fala assim, ensinar uma criança sobre educação sexual é importante? Sim. Mas ensinar o quê? Escuta aqui, ó. Ninguém, 0 pessoas. Ah, mas meu tio, não existe tio, não existe amigo, não existe ninguém. Ninguém pode tocar no seu corpo.
Isso é uma educação sexual. Aí começa aí... Aí tem lá o que é que o Eduardo Bolsonaro mostra lá a cartilha lá. Cartilha. O Bolsonaro mostra. Né? E tem a cartilha. E tem a cartilha. Não tem a cartilha. Então, assim, começa a ir para um lado político que aí esquece a educação. Mas aí, mais uma vez, assim, né? O pessoal acha que a gente é bitolado. Teoria da conspiração. Mas... educação também é arma de guerra. Absolutamente. Por quê? Também. Porque se vem um cara que começa a pregar um negócio pra nós somos tudo marmanjão, velho, né? Fala, esse cara tá enrolando nós, se liga. Agora, pra você adoçar um adolescente é muito fácil, cara. Por exemplo, o MEC hoje no país é quem fala o que você vai estudar e o que você não vai estudar. Pois é. Né? E isso tem relevância. Né, dentro da sala de aula. Eu conheço professores... O que você vai estudar, não vai estudar. E ainda, dentro do que você vai estudar, se é bom ou mal. Se ele é o vilão ou se ele é o... Entendi. Eu conheço você vai professores... a matéria. Inclusive, eu vi o Paulo Cruz hoje falando de uma matéria que ele foi levar em sala de aula, que ele teve que anexar conteúdo adicional em cima do que ele ia apresentar para realmente entregar o melhor conteúdo para a sala de aula. Ele falou, cara, se eu entregar só isso aqui que o MEC tá mandando, eu acho que eu vou mais prejudicar os meus alunos do que ajudar. Então eu vou anexar trabalhos adicionais, vai estudar isso aqui, busca isso aqui, cara, para complementar. A própria história, se a gente pega assim, a princesa Isabel libertou os escravos e ela foi a redentora... História da carochinha, velho. Foram fatores múltiplos. Uma pessoa, não foi só uma. Foi a história da carochinha. Ela fez. Se você pega a Lei Áurea tem uma página. Você já leu ela? Tem uma página. Se botar na internet, é uma página. Tipo, uma redação. Sei lá, fica libertados escravos a partir de hoje. 3, como fala lá, parágrafos, uma página. Foi só a pessoa quem ensinou. Pra um bagulho complexo desse tamanho, cara, não, é uma coisa absurda. Então fica essa ideia. Que nem o Dom Pedro II era um cara muito culto. Sim. Sempre foi conhecido por falar muitos idiomas. O Dom Pedro II foi o primeiro cara que trouxe o telégrafo, né? Que ele, na Europa, ele atravessou o oceano e tal. Ele fez. Era um cara assim que, até mesmo pro padrão brasileiro, porque o Dom Pedro I era o cara putanheiro, zoeira, né? E o Dom Pedro II era um cara muito instruído. Mas como administrador do país, como imperador, ruim, velho. Ruim. A bancada lá ruralista que tinha que era a bancada escravista que mantinha o Brasil uma fazenda, não tinha indústria, não tinha nada. Aí tem uma frase dele que fala assim: eu sou pessoalmente contra a escravidão. Né? Tem uma frase que o Dom Pedro II fala. Fala, cara, você como a maior autoridade de um país, você só pessoalmente contra não adianta. Você acha que o Lula não é pessoalmente contra a inflação? Claro. Com certeza.